Boa noite a todos. Hoje, dia 29/11 de 2024. Vamos iniciar nossa aula de número 2, Gestão de Alta Performance. Eliane, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos aguardar só um minutinho, pessoal, entrar. Nós já vamos dar início à nossa aula. Sexta-feira boa, né, professor? Com muita chuva. Nossa, mas foi muita chuva, né? Que isso! Hoje estive em Quirinópolis fazendo a manutenção no meu carro. Eu passei o dia por lá. Ô cidade abençoada que chove, 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 chove. Tá aparecendo lagoa lá ao redor da cidade já. De tanta chuva. Aqui em São Simão choveu, mas não foi tanto quanto em Quirinópolis. Quirinópolis estava derramando. Quirinópolis, Santa Helena, Rio Verde, Jataí. Essa região é muito rica em chuva. Muito rica mesmo. Montevideo também choveu bastante. Montevideo, né? Montevideo também é uma região boa de chuva, né? Verdade. Professor, mas aqui hoje não chegou a chover muito, não, infelizmente. Aqui, assim, era mais ou menos meio-dia, tampou muito e veio uma terra, muita Hum, terra. Aí, de repente, a terra foi embora, aí veio uns pingos de chuva, a energia falhou, voltou, mas chuva, chuva mesmo não chegou a vir, não. Quando a terra foi embora. Mas na redondeza, realmente, pelo jeito, choveu muito bem. Agora aqui, infelizmente, não veio essa chuva boa, não. vai chegar. De hoje para amanhã ela chega. Ah, vai. Eu acredito também. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Muito obrigado, hein? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente já vai dar início à nossa aula de hoje. Hoje é sexta-feira, né? O pessoal doido aí para descansar. Vamos lá, então, começar a nossa aula. Para que eu possa deixar vocês repousarem. Bom, ontem nós paramos aqui nas vantagens de uma equipe de alta performance. Então hoje nós vamos continuar falando, né, sobre equipe de alta performance. Estamos aí dentro do tema de gestão de alta performance e vamos continuar, né, falando sobre esse tema que é tão importante. Vantagem de se ter uma equipe de alta performance. Bom, quando a gente fala destas vantagens aqui, a gente vai lembrar muito do que nós estudamos sobre cultura organizacional, recrutamento e seleção, sobre os indicadores. Então, quando a gente fala, né, dessas vantagens aqui, a gente vai lembrar de tudo que nós falamos lá atrás e venho repetindo, né, cotidianamente. Além de ter pessoas que conseguem lidar bem com a atmosfera de mudanças frequentes, construir uma equipe de alto desempenho fortalece a empresa em várias frentes, como por exemplo, competitividade. Vocês sabem que o mercado é bem competitivo, né? Nós temos um mercado muito competitivo. O negócio começa a dar certo,
tem duas, três, quatro, cinco pessoas querendo montar a mesma coisa. Porque viu que o negócio do cara tá dando certo. Então, se você quer montar um negócio na sua cidade e você não quer que as pessoas montem um negócio como o seu, anda de a pé, anda de bicicleta, e invista seu dinheiro em coisas que as pessoas não veem. Porque se elas verem, aí a pessoa monta um negócio, né? O negócio começa a dar certo, a primeira coisa que ele faz é comprar uma SW4 e encosta na frente da empresa. Aí todo mundo quer montar o mesmo negócio porque o cara tá bombando. Vai ver, a caminhonete foi comprada em 120 vezes, né? Porque o cara não dava conta de comprar. Mas ele comprou e as pessoas já começam a querer montar um negócio do mesmo para poder ganhar dinheiro achando que o cara está ganhando muito dinheiro. Então o conselho que eu te dou, ande de a pé ou de bicicleta, ou então compre um carrinho mais velho e invista seu dinheiro em fazenda, em boi, em coisas que as pessoas não sabem que você tem e não veem. Porque aí dificilmente as pessoas vão entender que o seu negócio está dando muito dinheiro. E quando eles descobrirem isso, você já vai estar bem longe, né? Vai estar com a sua vida toda estruturada. Aí sim, você pode comprar uma caminhonete, uma SW4 e passear na cidade. Porque aí você não depende mais tão somente da empresa, você tem outros segmentos para você, né, conseguir aí manter a sua vida social. Então, pessoal, só uma dica, viu? A gente sabe que a gente tem que lidar com isso todos os dias. Concorrência está aí. E a concorrência é muito boa, tá? É muito boa para nós consumidores. Tem que ter concorrência, tem que ter competitividade, tem que ter disciplina. Quando a gente volta aqui para competitividade, não é na verdade, eu não tô, depois nós vamos falar um pouquinho mais da concorrência, mas vamos voltar para a competitividade interna, né? Quando a gente fala de uma gestão de equipe, nós temos várias equipes talvez nas mesmas frentes de serviço. E aí a gente precisa ter uma certa competitividade dentro da própria empresa para que essas equipes possam, né, ali ser motivadas a trabalharem e umas superarem as outras. Lógico que tem que ser competitividade saudável, não é aquela competitividade de pegar no cabelo assim, torcer, jogar no chão, pisar no pescoço, dar um tapa na cara. E não é isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado para que essas coisas não aconteçam. Nós somos uma equipe de alta performance, então essas coisas não podem acontecer. Competitividade. Com uma equipe que tem metas claras, disciplina para melhoria de processos, produtos e serviços da empresa, ela tem mais chance de se tornar mais competitiva. A empresa se torna mais competitiva quando ela tem equipes competitivas. Se eu tenho equipes paradas, frias, mornas dentro da minha empresa, naturalmente a minha empresa vai ter também aí, né, uma competitividade baixa. Eu não vou conseguir fazer essa empresa minha alavancar. O meu concorrente estará sempre na minha frente, porque os meus colaboradores não estão promovendo a minha empresa como deveriam. Ou talvez eles não estão fazendo isso, culpa minha mesmo. Eu não posso culpá-los. De repente eu não faço investimento nas minhas equipes. Então, assim, há uma série de fatores que precisa ser analisado. Então, se eu não tenho equipe boa, pode ser que falte investimento, né? Pode ser que eu não esteja fazendo um investimento bom, pode ser que eu não esteja de olho nos indicadores, pode ser que eu não esteja cobrando, pode ser que eu esteja desligado da minha equipe, da minha empresa, e aí as coisas não fluem. Tem que ter competitividade, essa competitividade tem que ser saudável, e ela começa dentro da empresa. Se eu tenho competitividade entre os meus colaboradores e as minhas equipes, e eles estão ali trabalhando, se esforçando para serem melhores, para desempenharem melhores as suas funções, automaticamente eu vou ter uma boa competitividade lá fora e o meu concorrente não estará na minha frente. Estratégia. Um time de alta performance também está sempre filtrando as tendências da sua área e trazendo novas técnicas para aplicar no seu dia a dia. Esse fluxo de informações faz com que essa empresa
tenha ou se mantenha relevante. Estratégia. Quando a gente tem uma mesa redonda, pessoas desenvolvendo estratégias, né, para poder alavancar um negócio. Se cada um tem uma estratégia para poder alavancar um negócio, se nós somos uma equipe de 10 pessoas, nós temos 10 ideias diferentes. Então não é um ficar sobrecarregando o outro ou aquele negócio, né, de sanguessuga, né? Ele fica por ali só encostando de cá, encostando de lá, né? Tá parecendo árvore sem estrutura, sem raiz. Então ela fica encostando em um, encostando em outro, e aí não flui. Então a gente tem que ser uma equipe, todos precisam ter ideias boas, todos precisam ter um ponto de vista diferente, tem que ter estratégia diferente para a gente montar um negócio e fazer isso dar certo. São várias ideias e a gente junta todas essas ideias e aí a gente vai decidir por onde nós queremos trilhar, ou qual a ideia seria mais interessante, ou a junção de ideias seria mais interessante. De repente eu posso pegar a ideia da Maria com a ideia do João, casar essas duas ideias, ou essas duas estratégias, para eu poder desenvolver o projeto. Então a gente precisa, gente, quando vocês forem participar de uma equipe, onde vocês precisam desenvolver um projeto, onde vocês precisam desenvolver um produto, uma estratégia, sejam participativos. Busquem informações, não sejam preguiçosos. Busquem informações, pesquise. Hoje vocês têm uma ferramenta na palma da mão onde vocês podem pesquisar. De repente você faz uma pesquisa de 2 horas, 1h30, 40 minutos, 10 minutos do ponto de ônibus até na empresa que você trabalha. De repente você vai de ônibus, você faz uma pesquisa sobre o assunto, sobre o tema. Não deixa para cima da hora. O conselho que eu dou é pesquise antes, né? Escreva, crie um formulário bacana com as informações que você tem. Quando você chegar para apresentar suas informações, você vai falar, olha, eu cheguei à conclusão de que se a gente fizer dessa forma, pode ser que dê certo. Então você traz informações, isso impressiona, né? É muito bom quando você está sentado à mesa e você consegue trazer ideias inovadoras, ideias diferentes. De repente nós temos um grupo de pessoas discutindo sobre como resolver um problema e você fala, olha, eu acredito que se a gente fizer dessa forma, dessa forma e dessa forma, a gente consegue solucionar o problema. E aí você olha, tem 9 pessoas te olhando e admirando a sua ideia, dizendo, cara, onde que você tirou isso? Né? De onde que veio essa ideia? Bom, veio de estudo, pesquisa, a gente ficou pensando naquela informação. Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu quero resolver alguma coisa, eu quase nem durmo à noite. Aquilo fica na minha cabeça, pensando, como que eu vou fazer para resolver aquela questão? E às vezes eu consigo resolver aquilo na madrugada. Às vezes eu tô assim, eu deito pensando naquilo e o meu subconsciente começa a desenvolver estratégias, e eu dormindo, hein? Isso é a coisa mais doida do mundo. Mas começa a desenvolver algumas estratégias, de repente eu acordo assim, nossa, é isso que eu preciso. Se eu fizer assim, 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 vai dar certo. Como que eu não pensei nisso antes? Então, assim, é muito bom. Eu costumo fazer essas coisas, eu costumo trabalhar isso na minha mente. E aí, de repente, eu estou dirigindo e estou pensando naquilo, né? Estou dando aula para vocês aqui, pensando numa estratégia para resolver um problema aqui. E às vezes, nesse momento, eu consigo a solução para esse problema. Então a gente tem que pensar, a gente não pode ter preguiça de pensar. Nós temos que ser pensadores, né? Quando você pensa, você consegue resolver as coisas de forma mais fácil. Esses tempos eu falei para um cara, falei, olha, eu penso muito antes de fazer um negócio. Às vezes eu penso 30 dias para fazer um negócio. Ele falou, cara, mas como que você consegue pensar 30 dias para fazer um negócio? Eu falei, às vezes eu penso 30 dias para fazer um negócio, mas quando eu faço um negócio, eu já fiz negócios, né? E eu pensei 30 dias naquele negócio, e quando eu resolvi aquele negócio, eu ganhei 30 mil no negócio. Então, assim,
Lógico que não é de um dia para o outro, são investimentos. Né? Você faz o investimento hoje, talvez daqui 1 mês, 2 meses, você vai lá e consegue ali arrecadar um dinheiro, né, naquele investimento. Mas eu preciso pensar, como que eu vou fazer para adquirir esse imóvel? Como que eu vou fazer para reformar esse imóvel? Como que eu vou fazer para vender esse imóvel? Então eu tenho que pensar em todas essas coisas, são detalhes. Nós não podemos ter preguiça de pensar. Tudo que nós vamos fazer, se a gente pensar antes, eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, se você aqui, né, na sala de aula, quantos de vocês tomaram uma decisão sem pensar e 5 minutos depois arrependeu de ter tomado aquela decisão? Isso aconteceu com vocês ou isso só acontecia comigo? Né, hoje eu já sou mais prudente. Hoje eu Sim, já penso. aconteceu comigo, professor. Eu também. Com certeza. Acontece. A gente não pensa, né? E aí a gente toma uma decisão, 5 minutos depois, e fala, puxa, que cagada que eu fiz, né? Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Não precisava. Por que eu não pensei antes? Então, eu sou muito prudente com isso, porque eu também já tomei algumas decisões lá no passado, decisões assim no calor da emoção, e acabei tomando prejuízo. E por que que os golpistas, né? Hoje nós temos muitos golpistas por aí de plantão querendo roubar o seu dinheiro e muitos caem no golpe porque não pensam. Esse negócio, por exemplo, você quer vender alguma coisa e o cara vem com a história de que é um amigo dele que está comprando, ou é um funcionário dele que está comprando, ou é um tio dele que está comprando, ou é um primo dele que está comprando. Sai fora. Isso aí é golpe. Ou às vezes você quer comprar alguma coisa. Ah, esse copo, só um exemplo, esse copo vale 30 mil, mas na internet tem alguém querendo vender um copo desse por 25. Abre o olho. Já está errado. Se o copo vale 30 e a pessoa quer vender por 25, são 5 mil de diferença. Já é um motivo para você ficar ligado. Aí beleza, você entra em contato com a pessoa para poder adquirir o copo. E aí o dono do copo fala assim, não, o copo não é meu, o copo é da minha tia. Mas a minha tia não tem muita experiência com vendas e tal, aí eu estou vendendo o copo para ela. Inclusive, eu nem não quero que você comenta sobre o nosso negócio. Você vai lá, vai ver o copo, se você gostar, você me liga, né, passa o dinheiro para mim, ela vai no cartório com você e acaba de fechar o negócio, certo? Não, beleza. Ou então eu te passo o número do Pix da minha tia, né, para você depositar o dinheiro para ela. E a pessoa não pensa que pode ser um golpe. E é um golpe, né? E teve um cara agora recentemente que perdeu 36 mil reais por conta disso. Então, gente, pense, tem alguma coisa errada, né? Se é o fulano, é o terceiro. Sempre que alguém quer comprar algo de você e ele envolve um terceiro, toma cuidado. Sempre que você quiser vender alguma coisa e a pessoa quer envolver um terceiro para comprar, toma cuidado, tá? Toma muito cuidado com isso, é golpe. E aí os golpistas, eles usam as pessoas que querem vender e usam as pessoas que querem comprar e eles iludem essas pessoas para que elas caiam no golpe. Então tome muito cuidado, pense. A gente precisa pensar. Tudo na vida a gente precisa pensar. Pense 1 dia, 2, 3, não tenha pressa para resolver as coisas. Tá? Porque quando você tem pressa, há um certo ditado, né, que diz que quem tem pressa come cru. É mais ou menos por aí. Não tenha pressa para resolver as coisas. Pense, né, esse negócio de pressão, tipo, ou você faz hoje, ou você vai perder a oportunidade da sua vida. Mentira! Mentira! Se a oportunidade é a oportunidade da sua vida, ela vai estar lá amanhã para você de novo. Não vai entrando nessa onda, não. Pense primeiro. Então é muito importante pensar. E quando a gente pensa, a gente tem estratégias. Então, eu tenho estratégia. Porque eu penso.
eu penso em como eu vou resolver. Hoje eu estava fazendo a manutenção no meu carro. Meu carro deu um problema num tal de um atuador de embreagem. Um carro novo ainda, fiquei até um pouco contrariado com isso por conta desse problema. Meu carro está com 9.000 km rodados só e já deu um problema desse. Então eu fiquei um tanto contrariado. E eu passei mais ou menos uma semana pensando em como eu resolveria esse problema. E nesse pensar, eu liguei, articulei, conversei e consegui descontos. Uma manutenção que ficaria para mim R$ 2.400, eu consegui por R$ 2.100. Então eu economizei R$ 300 em uma semana, só conversando, só ligando, articulando, conversando, negociando, para eu poder chegar nesse número. Então a gente precisa pensar, a gente não pode sair por aí tomando decisões. Aí a gente tem que analisar os pontos fortes, os pontos fracos, saber se eu posso ou não fazer. Então a gente tem que pensar, e aí a gente pensando, a gente consegue boas estratégias. Se não pensar, não consegue estratégia. A gente precisa pensar. Certo? Cultura. A equipe só consegue ser acima da média se ela também estiver conectada com a própria empresa, com o propósito da empresa, melhor dizendo. Então, se a equipe estiver conectada com o propósito da empresa, lembra que a gente falou da cultura organizacional da empresa? Tá, a empresa precisa ter uma cultura forte, precisa ter uma cultura organizada. E a equipe tem que estar alinhada ao propósito da empresa, ou à cultura da empresa. Entende que uma coisa interfere na outra? Que se eu tenho um defeito aqui atrás, ou se eu tenho uma deficiência aqui atrás, lá na frente essa deficiência vai gerar reflexos. E aí se eu tenho uma cultura fraca, eu tenho equipe fraca, eu vou ter, consequentemente, uma competitividade fraca. Então é uma cadeia que funciona ao redor de um propósito. Então são vários setores, são vários segmentos, são várias ferramentas e tudo isso girando em torno de um propósito. Qual que é o propósito da empresa? Qual que é a cultura? O que ela defende? A cultura é forte? Tem um propósito forte? Maravilha! Então a equipe vai estar alinhada ao propósito da empresa para que possa aí desenvolver projetos fortes acima da média. Quando isso acontece, ela ajuda a vigorar a cultura de negócio e inspira outras pessoas a estarem mais conectadas com os valores dele também. Então é interessantíssimo isso aqui, a parte aí da cultura da empresa. A equipe está alinhada ao propósito da empresa. Talento, cultura forte, um grupo confiante e transparente e oportunidade de desafios fazem com que as pessoas permaneçam na empresa ao invés de procurarem outras oportunidades. Isso reduz um indicador muito importante para qualquer outro negócio. Turnover. Aí a gente já vai falar de indicador de novo. Lembra do turnover, que significa rotatividade? Rotatividade alta. Tá vendo que tá tudo atrelado? Não tem como eu ter sucesso, por exemplo, não tem como eu ter sucesso aqui na gestão de alta performance se lá atrás eu não tenho equipe ou uma cultura forte. A cultura tem que ser forte. Aí eu crio equipes fortes. Dentro das equipes fortes eu desenvolvo talentos. E se eu tenho uma cultura bem organizada, confiante, transparente, minha empresa tem oportunidade, tem desafios, eu não perco os meus talentos. Isso vai diminuir o turnover, a rotatividade, porque eu vou ter sempre pessoas motivadas, alegres, cheias de vigor, querendo produzir, querendo
desempenhar, querendo desenvolver projetos. Isso é maravilhoso. Então tem que estar alinhado as coisas. Por isso que quando a empresa tem uma cultura forte, uma cultura muito bem organizada, a gente vê um alinhamento espetacular. A gente vê as coisas acontecendo, a gente vê a empresa crescendo. Agora, quando também é o contrário, né? Quando a cultura é fraca, e aí vai desencadeando vários outros problemas. A doença, né, da empresa. Cultura fraca adoece uma empresa. E se a empresa está doente, tudo que está na empresa também adoece. Não adianta. Né? Se a cultura é fraca, adoece a empresa, os colaboradores ficam um povo amarelo, né? Um povo rebelde, um povo obstinado, difícil de lidar. E aí vai ladeira abaixo. Como formar uma equipe de alta performance? No momento de lançar nas bases, na criação de uma equipe de alta performance, uma das ações mais importantes é criar um ambiente de segurança psicológica. Na empresa rica em segurança psicológica, um dos fatores que proporcionam essa proteção é o senso de propósito compartilhado entre as pessoas. Ou seja, em nome desse propósito, da entrega e da realização dos objetivos, não há consequências para uma assistente se ele precisa corrigir, por exemplo, um gerente. Mas como criar isso na prática? Bom, quando a gente fala de uma empresa, né, ou de um ambiente de segurança psicológica, vocês já trabalharam em lugares que, quando você vê o diretor da empresa, o gerente ou o coordenador, de repente você está lá, né, trabalhando lá assim com alguma coisa, aí quando você vê o diretor, começa a tremer assim, e já fica ansioso, começa a suar as mãos. Isso já aconteceu com vocês? Isso chama insegurança. Insegurança psicológica. Isso significa que o meu gestor, ele me causa medo, ele me causa espanto. Isso é agressivo, é agressividade com o colaborador. Então isso faz com que a equipe fique doente, desmotivada. E aí, um colaborador jamais ele tem coragem de chegar no gerente e falar para o gerente, por exemplo, que ele está errado. Ou que ele poderia fazer diferente. Né? Ou, por exemplo, eu tenho uma ideia boa e essa ideia poderia ser implementada junto ao projeto. Como que uma pessoa vai conseguir falar isso para um gerente se ele é ameaçado ali o tempo todo, até mesmo pela presença do gerente ou do diretor ou do proprietário da empresa? Então, isso, quando a gente fala desse, a gente fala que é uma insegurança psicológica. É como se você estivesse sendo pressionado o tempo todo. Né? Uma pressão em cima, violenta, chamando a atenção o tempo todo, criticando o tempo todo e nada de parabenizar. Você faz 1 milhão de coisas certas, nem um parabéns, mas se você faz uma errada, já vem chamar a atenção, chama para o feedback, dá aquela correção e aí você fica frustrado, né? Trabalhando, mas com aquela insegurança psicológica. O psicológico está afetado, o medo está tomando conta. Aí a gente não produz, a gente não consegue produzir. Né? Principalmente quando o diretor, o gerente, alguém está perto, a gente começa a fazer tudo errado. A gente não consegue produzir, a gente não consegue desenvolver. De repente eu não consigo fazer nenhuma apresentação se o gerente não estiver perto. Né? Aquela pressão psicológica muito grande. Então isso é ruim para a empresa. Não, isso não pode existir. Quando a gente quer fortalecer essa segurança psicológica, nós temos que começar pelo gerente, pelo diretor, né, pelos coordenadores. Eu conversei com um amigo meu recentemente e ele falou para mim, Davi, na empresa que eu trabalhava lá no Nordeste, lá tinha um CEO e ele conhecia
a equipe dele, os colaboradores lá, os pedreiros, os serventes, ele conhecia todo mundo pelo nome. Todo mundo não, porque ele tinha 2.000 colaboradores. Ele falou que ele conhecia uns 60% de 2.000. Ele chegava, pegava na mão e falava: seu João, como é que o senhor tá? Tudo bem? E aí, como que tá o seu filho? Aí daqui um ano ele chegava lá e falava: seu João, como é que tá? Você falou que o seu filho ia para a faculdade, ele já formou? Como que tá o seu filho? Pegava na mão do servente: e aí, seu Joaquim, tudo bem? Então ele conversava com todos os colaboradores. Quando ele chegava na obra, ao invés dos colaboradores ficarem com medo, eles ficavam felizes, porque sabia que ele ia lá, ele ia abraçar, ele ia pegar na mão, ele ia conversar com todo mundo, ele ia brincar, ele ia chamar pelo nome, ele ia perguntar pelo filho. Então isso é segurança. E aí ele falou assim, e aí esse CEO, ele falou assim: gente, ele chamou a atenção dos engenheiros, falou assim: o dia que um de vocês, porque ele estava lá na obra e o cara passou em alta velocidade jogando poeira lá onde os colaboradores estavam almoçando, debaixo de uma tenda. E aí ele falou: o dia que um de vocês passar aqui e jogar poeira nos meus colaboradores, eu mando embora. E um gerente da empresa passou lá a uns 70 km por hora e jogou poeira na tenda onde estavam lá os colaboradores comendo, e ele estava lá no dia. Ele já falou pro RH: ó, chama o fulano aí, pode mandar embora. Tá demitido, eu avisei, eu não quero esse cara mais. Mandou o gerente embora por conta da atitude dele em relação aos colaboradores que estavam lá, os pedreiros, os serventes, né, os operadores lá, o pessoal da ferragem, da madeira, estava trabalhando com madeira. Então, assim, isso é valorizar as pessoas, isso é trazer segurança para as pessoas. E aí, o dia que ele precisava desses colaboradores para trabalhar: gente, eu preciso que vocês me ajudem. A gente precisa terminar essa obra. Então, eu gostaria que vocês me ajudavam. Vocês podem trabalhar comigo? Por exemplo, tinha um feriado na sexta-feira. Vamos emendar aí, vamos trabalhar sexta, sábado e domingo para a gente terminar essa obra. Todo mundo estava disponível. Todo mundo, ninguém falava não para ele, trabalhava feliz ainda. Porque o cara era um mega parceiro, né, da sua equipe. Então, ao invés dele trazer medo para as pessoas, ele trazia alegria. Então, isso é importante dentro de uma equipe. Até lembrei aqui desse momento, né, lembrei dessa informação. Inclusive, esse amigo meu me falou isso semana passada. A gente estava conversando sobre a humildade, né, sobre um CEO de uma empresa, né, um cara que está lá no topo da empresa. Então, não é qualquer um. Na regra geral, eles nem abrem os vidros do carro, eles passam nas obras assim, e eles nem abrem o vidro do carro para olhar o que está acontecendo lá fora, passa só observando mesmo e vai embora. E esse não, ele desce, ele pega na mão de todo mundo. Então, humildade. E para a gente fortalecer isso na prática, essa questão da segurança psicológica começa com humildade, né, curiosidade, autonomia, segurança psicológica. A gente vai falar de cada um desses itens. O primeiro passo é normalizar a humildade, assumir que nós não sabemos de tudo. Uma das qualidades de uma equipe que performa bem é justamente o aprendizado constante. Eu não sei de tudo. Se eu estou dentro de uma equipe, é para compartilhar aquilo que eu sei e aprender aquilo que eu não sei. Quando eu tenho humildade para reconhecer que eu não sei tudo, já é um grande passo para que eu possa aprender algo mais. Então é muito importante ter humildade. Se a gente não tem humildade, a gente não vai conseguir. Tem gente que meu filho fala assim: você é muito desumilde. Eu falo para ele: menino, não existe isso não. Meu professor fala isso. Eu falei: eu vou puxar a orelha dele. É muito desumilde. De mãos dadas com a humildade está, né, a curiosidade. Abraçar o desconhecido e querer ir além é essencial. Porque se não alcançar
se não se alcança a alta performance fazendo só o arroz com feijão. Vocês são curiosos? Diz que curiosidade matou o gato? É, curiosidade matou o gato? Eu não sei, eu acho que é isso o ditado. Sim, é esse o ditado, que a curiosidade matou o gato. Mas a gente precisa ser curioso, gente. A gente precisa ser curioso, a gente tem que... Ah, eu tô perdendo tempo. Hoje eu tava lá olhando o cara desmontar meu carro e eu tava assim, ó. E ele pensando, né? Será que esse cara tá olhando? Eu tava aprendendo a fazer tudo que ele tava fazendo lá. Só olhando ele fazer. Então, assim, curiosidade. E aí, se um dia eu precisar fazer aquilo lá, pode ter certeza que eu faço. Porque eu vi o passo a passo, tudo. Então, assim, a minha mente, ela é fotográfica, assim. Ela vai vendo, ela vai fotografando, assim, as partes. Depois eu consigo ver tudo aquilo assim, ó, esmiuçado. Então, eu consigo fazer tudo aquilo que eu consegui captar. Então, se não quer que eu aprenda, não deixa eu ver. Porque se eu ver, eu vou aprender. Sou muito curioso. E eu gosto de aprender. Ixi, eu fico perto das pessoas assim, conversando com quem não quero nada, contando histórias, sorrindo. Mas eu tô, ó, ligadão em tudo que está acontecendo e tô aprendendo. É muito bom aprender. E aí quando a gente fala, né, a humildade atrelada à curiosidade. A gente tem que ter humildade para aprender. E a curiosidade? Se você tem a humildade e a curiosidade, você vai sempre saber mais do que as outras pessoas. Não é bisbilhotar a vida dos outros, né, para depois sair fofocando. Não, não é isso. É curiosidade para saber ou para aprender as coisas. Né? A gente precisa aprender. A Elielma levantou a mão, pode falar. Professor, eu tinha uma moto e essa moto precisava, às vezes, dar tranco nela para ela poder pegar, né? Aí um dia eu parei, aí o rapaz falou assim, moça, dá um tranco. Eu falei, como que faz isso? Eu não sei. E aí ele foi, e eu falei, me ensina. Ele foi e me ensinou. Aí um certo dia tinha uma moça com a moto parada, e eu passei por ela, eu fui, foi alguma coisa? Gasolina? Ela falou, não, a moto não quer pegar. Aí eu falei para ela, dá um tranco. E ela falou assim, mas eu não sei. Aí eu falei, monta na moto que eu empurro e você põe marcha. Aí ela falou assim, então tá bom, como que faz? Eu falei, quando a moto tiver numa velocidade assim boa, você já põe para baixo. Ela tá bom. E aí ela conseguiu. Aí ela, moça, muito obrigado, porque eu tenho que pegar minha filha na escola, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que voltar para o serviço. Aí eu falei, está vendo? Na vida a gente aprende as coisas, lá na frente a gente ensina, né? Professora Elielma. Oh, que legal. Mas é isso mesmo, parabéns, Elielma. Compartilha, não guarde só para você. Né? O que você aprendeu lá atrás, agora você conseguiu ajudar uma pessoa. Olha que rico. Isso é rico, gente. Isso é uma riqueza muito grande. É muito pequeno, mas o pequeno fez aquela mulher ir embora, montou na moto e foi embora. Né? O que talvez era muito pequeno para Elielma, para aquela mulher foi algo espetacular. Né? Foi algo, nossa, incrível. Então, gente, é muito bom aprender, ter humildade para aprender, curiosidade para aprender, porque não adianta ter só humildade, tem que ter curiosidade também. Às vezes fala assim, não vou precisar disso nunca, para que eu quero aprender isso? Isso é mentalidade de gente que não quer crescer. Não quer crescer. Então, cresçam, cresçam, cresçam e cresçam. Se você aprende, você não vai ser passado para trás. Por exemplo, aí eu falo assim, mulher precisa trabalhar de pedreiro? Mulher não precisa trabalhar de pedreiro. Mulher precisa ser mecânico? Não precisa trabalhar de mecânico, se ela não quiser. Se ela quiser, pode trabalhar. Mas ela não precisa. Tá, mas por que ela não precisa, ela não deve aprender? O que vocês acham? Hoje eu vou colocar vocês para pensar. Com certeza. Deve Afinal de contas, aprender.
Se você vai contratar um pedreiro para fazer um serviço na sua casa e você não entende nada, o pedreiro vai falar para você, eu faço isso aqui por 10 mil. De repente você vai falar, pode fazer. Só que aquele serviço, se você entendesse do serviço, certamente você diria, eu consigo um pedreiro para fazer esse serviço por 2 mil reais. Esse pedreiro está me cobrando muito caro. Mas como você não entende, você vai pagar os 10 mil. Mecânica do mesmo jeito. Ah, eu não entendo de mecânica, nada. Aí o mecânico falou para mim que fica 10 mil, ou fica 5 mil. Eu vou mandar fazer. Porque eu não entendo, eu não sei como que é. Agora, se você entendesse um pouco sobre o assunto, certamente você questionaria. Não, peraí, isso aí não é bem do jeito que você está falando, não. Então, assim, por exemplo, eu sou muito questionador. Só que, por exemplo, o meu carro deu um problema no atuador de embreagem. Eu não tinha conhecimento do atuador de embreagem desse carro, mas eu fui para o YouTube. Eu fui pesquisar. E eu pesquisei preço, eu pesquisei tudo. Na hora que eu liguei na concessionária para poder falar sobre o problema, eu estava ensinando o mecânico. Olha, o meu problema é esse. Eu quero resolver da seguinte forma, assim, assado. Eu já sabia tudo. Porque eu busquei orientação antes. Porque aí não tem como o cara me engambelar. O cara vai querer falar, mas isso aqui é um problemaço. O mecânico aqui falou para mim, não, isso aí é 2 dias para trocar. Eu falei, meu amigo, não é não. Esse problema aqui, o cara consegue resolver esse problema aqui de cedo até 1 hora, 2 horas no máximo, ele consegue resolver. Não, isso aí é 2 dias. Eu não quis nem fazer o orçamento com o cara. Então, por quê? Eu sabia que não era 2 dias. Eu sabia que levaria mais ou menos ali umas 5, 6 horas para resolver o problema. Então, gente, a gente precisa buscar conhecimento. A gente tem que busque conhecimento, independente se você precise dele ou não. 1 hora na sua vida você vai precisar. E aí você vai saber. Isso é lindo, quando a gente precisa e a gente sabe. Às vezes, eu sei muita coisa de mecânico, muita mesmo. Eu sou muito curioso, como eu disse a vocês, sou muito curioso. Ainda bem que eu não sou gato, né? Porque diz que a curiosidade matou o gato. Como eu não sou gato, então não se preocupar. E aí eu busco muito conhecimento, busco mesmo assim na internet, leio livros sobre mecânica, para eu saber algumas coisas. E hora ou outra eu consigo socorrer pessoas na estrada. Ah, e tá com um problema lá, eu chego lá, não, seu problema é só isso aqui. Tá, resolvo o problema, a pessoa vai embora. Então é muito bom. Ainda que eu não preciso ser mecânico, mas eu conheço muito de mecânica. Se eu precisar, para mim ou para alguma pessoa, eu vou conseguir ajudar. E isso em várias áreas. Eu gosto muito de direito, eu gosto muito de estudar leis. Hora ou outra eu estou estudando aqui, eu gosto de seguir uns advogados aqui, uns advogados meio doidos aqui, falam um monte de coisa legal e eu vou guardando aquilo. Então, leis são muito importantes. Ninguém vive sem lei, gente. A gente precisa muito de lei. Tá? Lei é um negócio essencial para a vida de todo ser humano. Todo mundo precisava conhecer um pouco de lei. Comece ao invés de ficar seguindo aí esses negócios aí que não dá muito futuro para vocês, comece a seguir esses advogados, juízes que trazem informações sobre leis trabalhistas, né? Isso é muito bom. Vocês vão aprender muita coisa legal aí, vocês não serão passados para trás, não. Muito bom, muito bom. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, vamos continuar aqui? Tranquilo, professor. Maravilha. Então a gente precisa, né, ir aí além do arroz com feijão. Não é fazer só aquilo que a gente sabe, mas é a gente buscar conhecimentos a mais, curiosidades e tal. A dona de casa às vezes é um pouco curiosa, né? Ao menos a minha dona de casa aqui, ela é muito curiosa. A minha dona, ela fica pesquisando um monte de coisa interessante para ela fazer. Aí ela faz umas comidas aqui e fica bom no final. Faz umas comidas diferentes. Aí ela aprendeu a fazer uns tricô, agora tá tricotando aqui no 12, tá fazendo um monte de coisa diferente. Aí ela ela gosta muito de ficar procurando assim as coisas para fazer. É legal isso, gente.
E se você tiver tempo, ocupe o seu tempo aprendendo algumas coisas aí interessantes. Muito bom isso. A mente agradece, né, professor? Com certeza. Com Porque a certeza. gente vai ficando com um tempo muito ocioso, então acaba procurando coisas que não vai agregar em nada de bom. Então começa a pesquisar melhor, tente fazer algumas coisas, trabalhos manuais, né? Isso é muito bom. Crochê, pintura, tricô, no caso da sua esposa, ler, isso é muito bom. Maravilha. Isso Uma é. coisa assim, uma coisa assim que eu gosto muito de fazer também é palavras cruzadas. Eu acho muito bom assim fazer, porque aí interte a gente e também traz conhecimento. Montar quebra-cabeça também é bem legal também. Achei engraçado que você falou assim. é, Muito bem, a Elisângela que está O assistindo a quê? aula e fazendo tricô. Ah, Isso é bom demais, gente. Você falando que a nossa mente agradece, não é só a nossa mente, não, o nosso bolso também. Porque quando com você tem certeza, conhecimento, você não é passado para trás. com certeza. Vamos continuar. O que fecha a conta da segurança psicológica é a autonomia. E não se trata só de proporcionar liberdade para que as pessoas possam tentar e errar sem grandes julgamentos. É muito interessante isso aqui. A gente está sujeito a errar. Por que que muita gente deixa de fazer coisas grandiosas? Por medo de errar. Mas e se eu errar? E se não der certo? Mas e se você acertar? E se der certo? Então, o medo faz a gente desistir de muitas coisas. O medo faz a gente desistir de fazer uma pergunta. O medo faz a gente desistir de fazer um questionamento. Quantos alunos eu já vi sair da sala de aula com um questionamento por medo de fazê-lo em sala de aula? Vai embora com a dúvida. Vai embora com a pergunta. Ele não tem coragem. Às vezes a gente está em alguns treinamentos e está sendo passada ali algumas coisas legais e as pessoas têm medo de fazer pergunta. Tem medo. A gente não pode ter medo. A autonomia para fazer ou ter liberdade para fazer, independente se vai dar certo ou errado. Nós estamos tentando. Na nossa caminhada, nem tudo dá certo. Eu penso e de repente eu faço e às vezes não dá certo como eu queria que tivesse dado. Né? Mas eu pensei, eu planejei, eu organizei e não deu. Aí eu vou ficar me martirizando, ou me matando, ou me julgando, ou me condenando porque não deu certo? Meu amigo, lava as mãos, levante a cabeça, amanhã tenta de novo. Amanhã é um novo dia, tenta de novo. Agora, esse erro que nós cometemos hoje, conscientemente, não pode ser cometido amanhã de novo. Porque senão acaba virando um ciclo vicioso de erros. Então, se eu errei na fórmula hoje, eu tenho que trabalhar para que eu não aconteça esse erro na fórmula novamente, porque senão fica ruim para mim. Né? Errar uma vez é normal, 2 vezes já não é normal. Então a gente precisa estar atento a essas coisas também. Mas também criar espaços seguros, como reuniões e murais virtuais, para que elas possam compartilhar os erros e os aprendizados. Compartilhar erros e aprendizados. Por que compartilhar erros? Porque pode ser que as pessoas irão cometer os mesmos erros que eu cometi. Se eu compartilhei esses erros, as pessoas irão pensar 10 vezes antes de cometê-los. Isso não é muito comum, né?
A gente fala para as pessoas, olha, não faz isso não, isso é perigoso, ó, eu fiz isso aí no passado, deu errado. Aí a pessoa fala assim, se conselho fosse bom era vendido. Creio que vocês já escutaram isso. Mas aí o que acontece? Tem um amigo meu, ele é engenheiro. Aí ele fala para mim assim, Davi, dentro da engenharia eletrônica, a gente tem vários relés, a gente tem vários fusíveis, a gente tem máquinas que a gente para e que a gente precisa voltar a funcionar essas máquinas. Então, a gente tem ciclos de velocidade, a gente tem tensões altas e baixas. E se eu cometer um erro, eu posso queimar uma peça, por exemplo, que pesa 30 toneladas. E para trocar essa peça, cara, daria o maior trabalho do mundo. Então não pode ter erro. Aí ele fala assim, aí às vezes na nossa vida pessoal a gente dá um conselho, a pessoa não escuta. Mas um cara desse aqui, se um engenheiro chegar nele e falar, cara, um dia eu fiz isso aqui, queimou essa máquina. Ele vai guardar aquilo ali pro resto da vida dele, ele nunca vai fazer aquilo ali. Porque ele sabe que o outro fez e queimou. Por que ele não vai fazer? Porque ele sabe que se ele fizer vai dar errado, então ele não vai fazer. Ele vai anotar aquilo ali, ele vai gravar aquilo ali, ele vai colocar na cabeça dele, ele vai encucar com aquilo, ele vai colocar no mural. Ele vai fazer de tudo para não esquecer daquela informação, porque ela é importante. Então, dentro da empresa, a gente tem que ver tudo como importante, principalmente quando a gente fala de erros e acertos. A gente tem que ver isso como importante. A gente tem que dar uma certa atenção para essas coisas. E quando a gente fala disso na parte de gestão, muita gente não leva isso em consideração. Não deu certo porque agiu de forma errada. Tá, eu agi de forma errada e não deu certo, mas você vai agir como? Né? Aí quando a gente fala de exatas, o cálculo tem que bater. Se não bater, vai pegar fogo. Né? Então, os conselhos sempre são muito bons nessas áreas. E se a gente pegar também os conselhos aí do dia a dia, eu tenho certeza que vocês desobedeceram a mãe de vocês e vocês arrependeram depois. Porque a mãe de vocês falou, não faça isso, e vocês temou e fizeram, e depois deu errado, e depois você voltou todo arrependido. Eu tenho certeza que isso aconteceu com vocês. Quantas vezes eu fiz isso? Muitas vezes. Minha mãe parece que sabia de tudo. Eu falo assim, minha mãe sabia de tudo. Uma vidente, será? Não, né? Não, sei lá o que é, mas ela sabia das coisas. Parece que é uma percepção assim esquisita. Meu filho, não faz isso não, porque pode acontecer isso. Pelo amor de Deus, não faz. Buf, aconteceu. Meu Deus. Uma vez eu fiquei enroscado no anzol, no meio do rio, nadando, brincando no rio, de atravessar o rio. Eu tinha 13 anos de idade e eu sempre fui muito bom na água, porque desde criança que eu tomava banho no rio. Então eu nadava, sempre nado muito. E eu nadando, brincando no rio para lá, para cá, de repente fiquei enroscado no anzol. E aí eu me lembrei que a minha mãe me disse, não Gente, vai pro caiu o rio. pessoal aqui. Oi? Pra mim também caiu. Para mim Pra também. mim também. Para mim também caiu. Eita. Tá E sem ontem, áudio. e ontem me parece que aconteceu a mesma coisa no final da aula, né? Foi, no final da aula ficou desse jeito aí. Até porque assim, uai, será que caiu foi minha internet? Peraí. Agora vocês me ouvem. Sim, Agora sim. estamos ouvindo. Maravilha, já criei uma estratégia aqui. Ele tinha fechado o meu áudio automático. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. agora sim. Eu acredito que o fio do meu fone de ouvido encostou no sensor do computador e fechou o meu áudio aqui automático. E aí, gente, quando eu tava lá enroscado no anzol, eu lembrei da minha mãe. Ela falou assim, não vai pro rio não, porque tem muito espinhão naquele rio e é perigoso ficar enroscado no anzol daquele.
Tava eu lá no meio do rio, enroscado no anzol. Tamanho do peixe. Misericórdia, quase morri. Só não morri porque tinha um amigo meu assim, eu falo que é misericórdia de Deus. Tinha um amigo meu que era menor, ele tinha uns 10 anos mais ou menos. Ele tava com um tambor de 20 litros assim, porque ele não nadava muito bem. E aí eu passei a mão naquele tambor e coloquei debaixo da minha barriga e fiquei lá boiando lá preso no anzol. Um anzol desse tamanho assim, atravessou meu pé assim de cima para baixo, saiu lá embaixo. Entrou na parte de cima do pé e saiu lá embaixo. Aí eu lembrei da mamãe, né? Que ela falou assim, não vai não, é perigoso, lá tem anzol. E aí eu conselho, né? Não ouvi e aconteceu errado comigo. E aí eu sofri um bocado, porque eu fiquei uns 3 meses com esse pé doendo e machucado. E aí era na fazenda. No outro dia que eu fui para a cidade, o pé já estava quase 2 pés, né? O meu pé, ele praticamente dobrou de tamanho, tanto que ele estava inchado. Aí não teve como dar ponto naquele negócio aí, que ele sarou na marra. Meu Deus, que sofrimento. Aí eu falei assim, eu vou ser mais obediente à mamãe daqui pra frente. Eu começar a ouvir mais os conselhos aí. A gente sofre, né, de vez em quando. Bom, vamos aqui pra gente concluir a nossa aula de hoje, né? Vamos ler aqui só mais um trecho pra gente concluir, gente. Mas também criar espaços seguros, como reuniões, murais virtuais, para que eles possam compartilhar os erros e os aprendizados. Outro ponto importante na hora de montar a sua equipe é focar na diversidade. Tá sem áudio de novo, professor. Beleza. O computador, não desliga o áudio de novo, senão eu vou ficar bravo com você. Ouça os meus conselhos. Pronto, eu cliquei agora, vai dar certo. Agora vocês estão me ouvindo, né, gente? Sim, professor. Agora vai ter que chamar sua mãe, professor. Quem sabe se o computador obedece. Eu vou passar um WhatsApp para ela aqui. Eu tô achando que é porque é sexta-feira, ele tá querendo descansar. Ah, eu pensei nisso também, viu? Vamos lá, vamos concluir aqui, gente. Vamos concluir o raciocínio. Outro ponto importante na hora de montar a sua equipe é focar na diversidade, sem deixar de ter um fio condutor que una as pessoas para que elas trabalhem bem juntas. Contudo, né, na Gardner revela que 80%, uma pesquisa revelou que 83% dos milênios, geração Y, nascidos entre 1981 e 1986, se engajam mais no trabalho quando a empresa tem iniciativas de diversidade e inclusão. Como que a gente pode ter iniciativa de inclusão ou diversidade? A gente pode montar ambientes de inclusão e diversidade dentro da empresa e também, né, fora da empresa. A gente pode montar ali uma estrutura fora da empresa para poder unir mais essas pessoas. Porque quando a gente tem pessoas que são unidas fora da empresa, quando a gente tem essas pessoas, a gente vai ter uma união muito boa dentro da empresa também. Então, quando a gente fala dessa diversidade, dessa inclusão, é a gente tentar ao máximo, né, incluir as pessoas no nosso meio, ou na nossa cultura, ou no objetivo proposto pela empresa. É interessantíssimo isso aqui. A performance pode crescer até 30% em ambientes ricos em diversidade. Quando a equipe é diversa, ela é mais eficiente em identificar linhas de pensamentos erradas e mapear todas as variáveis de um projeto. Além disso, em um ambiente diverso, pessoas diferentes trazem experiências diferentes e estimulam umas às outras a verem situações sobre outros ângulos. É engraçado, né, que às vezes a gente tem uma verdade e nem sempre a nossa verdade é a verdade que prevalece. A gente não está vendo do outro ângulo. Tem alguns vídeos na internet que mostra tipo o número 6 para quem está de um lado da mesa e para quem está do outro lado da mesa é um número 9. Então, assim, conforme o ângulo que está,
o número muda. Então a gente tem que tentar ver os dois lados. Dentro dos relacionamentos e das equipes e dos desenvolvimentos dos projetos, a gente tem que tentar ver os dois lados. Não é eu ter um ponto de vista e eu querer que prevaleça o meu ponto de vista porque eu acredito que o meu ponto de vista é o certo. Então eu tenho que ter flexibilidade para ouvir, entender e saber que o ponto de vista do outro, diferente do meu, pode trazer informações valiosas. E a gente agrega essas informações para a gente conseguir desenvolver um bom projeto. Então essas novas visões trazem riquezas de argumentos e constantemente bases mais sólidas para uma tomada de decisão assertiva. Já em uma equipe muito homogênea, onde as pessoas têm mais coisas em comum, é natural que elas acordem mais, que elas concordem mais. Isso aqui, pode ter muitos erros no final. Quando a gente fala de pessoas homogêneas ou pessoas que pensam da mesma forma, a gente pode criar vícios dentro do projeto, porque a gente não vai ter diversidade, não vai ter diferença de pensamento. E às vezes a minha linha de pensamento pode ser que não esteja certo. Entende? E se o outro pensa igual eu, nós vamos os dois cair no buraco. Nós vamos os dois caminhar na corda que está arrebentando. E cai lá embaixo. Então é interessante a gente ter a diversidade. Que é a gente ter o contra, né? Ah, essa pessoa é do contra, mas tem que ter o do contra, porque senão a gente não consegue ver, né, de outra forma, de outro ângulo. É importante. Às vezes você fala assim, não, eu sou diferente, porque tudo eu penso diferente. Parabéns! Aí a gente precisa ter alguém diferente, porque senão vai todo mundo cair no mesmo buraco. Se você pensa diferente, você não vai cair no buraco e pode evitar que muitas pessoas caiam nele, né? Ou vice-versa, né? Às vezes, por você pensar diferente, você pode estar caminhando para um buraco, aí você tem que ter a sensibilidade de ouvir outras pessoas que pode te ajudar a não cair no buraco, entendeu? É bem por aí, é mais ou menos isso. Mas colocar muita fé nas crenças e ações dos outros pode ser perigoso para as entregas de equipe. Afinal, isso leva a um tipo de conformidade cega em cascata, na qual as pessoas copiam os erros dos próximos. Entendeu? Confiar demais, colocar fé demais. Eu já vi um cara, eu conheço algumas pessoas que têm um poder de argumentação tão grande, mas tão grande, que ele erra pra caramba, ele erra demais. E ele tem um poder de persuasão tão grande que se a gente não tiver cuidado, a gente erra junto com ele. Porque quando ele começa a falar, assim, ele vai te levando num assunto assim, ele vai te levando, e aí você para assim, peraí, calma, isso não dá certo não. Mas para ele vai dar tudo certo. E se você for na cabeça dele, você cai no buraco junto com ele. A hora ou outra tem que estar pegando na mão dele e falar, cara, não vai aí não, o buraco aí na sua frente. Porque tem um pensamento assim, né, e consegue ter um argumento tão grande numa linha de pensamento errada que só o sangue do cordeiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode colocar fé demais no que as pessoas falam, ou aquilo que elas estão passando, não. A gente tem que... Opa, peraí, vou analisar esse negócio direito. É isso aí, Lília, tem que analisar. O papo tá bom, né? Mas vamos analisar esse negócio direito. A gente não pode ir entrando na conversa assim, não. Né? Isso já aconteceu com vocês? De pessoas te convencerem assim de coisas de repente você fala assim, peraí, isso tá fácil demais. Né? Então acontece, gente. A gente não bota fé demais nos outros assim, não. Né? Às vezes né, tá querendo levar a gente aí para um buraco e a gente tá caindo ainda, né? Então é interessante a gente ter mais cuidado. Papo é bom, né? Tem que tomar cuidado com esse papo. Então, pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Cadê os comentaristas de plantão? Sexta-feira, né? Ninguém quer comentar nada, tá todo mundo dizendo assim, professor, boa noite, bom final de semana, muito obrigado. Não, eu tenho uma pergunta, professor. Eu estava esperando o senhor terminar.
O assunto estava bom. Professor, no caso, um consultor empresarial, ele tendo uma técnica razoável ali, ele consegue identificar com facilidade se o problema da empresa é de gestão, né? Ele precisa conhecer a empresa. Se ele conhece bem a empresa, ele vai saber se é gestão ou não. Porque lembra que eu falei da cultura? Sim. Porque a cultura empobrece a gestão. E às vezes o problema não é na gestão, é na cultura. Sim, mas se um consultor, ele já tem essa experiência de fazer essa análise em empresas, ele já vai ter uma facilidade maior. Se ele passar 10 dias dentro da empresa, ele consegue passar tudo que está acontecendo lá dentro. Por exemplo, hoje, se eu fosse a uma empresa para descobrir alguns problemas existentes, eu tenho certeza que com 10 dias que eu estiver dentro da empresa, eu consigo passar um feedback assim de todos os problemas existentes dentro da empresa. Se o problema é na cultura, se o problema é nos indicadores, se o problema é na gestão, a gente consegue fazer isso daí, mas a gente precisa entrar lá, analisar cada detalhe, cada passo, como que esses colaboradores estão procedendo, a gente precisa conversar com as pessoas, trocar ideias, sorrir, brincar, para a gente saber o que está acontecendo lá dentro. E aí a gente consegue montar um dossiê ali com todas as informações necessárias. Eu acredito que 10 dias, dependendo aí se não for uma empresa muito grande, a gente consegue fazer isso com tranquilidade. Ah, sim, obrigada, professor. Que exponha. Mais alguém? Pessoal, boa noite. Bom final de semana para vocês. Bom descanso. Segunda-feira tem mais, né? Segunda-feira a gente volta. Estamos acabando, agora só falta 8 aulinhas. Parabéns para vocês que chegaram até aqui. Vocês são fortes, guerreiros. Parabéns, gente. Grande abraço. Bom final de semana. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, professor. Bom final de semana, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, até segunda-feira. Bom descanso, pessoal. Obrigado. Obrigada, até segunda. Boa noite. Bom final de semana a todos.